meu nome é Clarissa Moreira e eu sou coordenadora de Medicina Felina aqui do CDMV. E eu tenho um convite muito especial para você. Se você é médico veterinário ou estudante de veterinária e percebe a necessidade de se atualizar de forma intensiva nos principais tópicos da clínica de Medicina Felina, nós temos um curso super especial preparado para você. Traremos os grandes nomes da Medicina Felina para te dar todo o conhecimento especializado, qualificado e atualizado na área. Você terá a oportunidade de vivenciar na prática, em rotina, conosco, sobre todos os principais procedimentos necessários na rotina clínica. Não perde essa oportunidade e vem para o CDMV. Olá, eu sou a professora Margarete Balbi, coordenadora do curso de pós-graduação em Clínica Médica de Pequenos Animais aqui no CDMV. Estou aqui hoje para convidar você para vir fazer parte da nossa próxima. E o que você vai aprender dentro do curso de Clínica Médica? Você vai aprender especialidades que certamente você não viu na sua graduação. E dessa forma se tornar um clínico geral realmente completo. Quais especialidades, por exemplo, você vai ter aula? Cardiologia, nefrologia, dermatologia, oncologia, oftalmologia, doenças infecciosas, semiotécnica, laboratório clínico, entre outras. Lembre-se de um detalhe importante. Um bom especialista, antes de qualquer coisa, ele tem que ser um bom clínico geral. Logo, é a sua oportunidade para ter essa formação completa. Vem, não perca tempo. Estamos esperando por você. Olá, queridos. Não é novidade para ninguém o quanto a população de grávidos vem crescendo no Brasil e o quanto que isso reflete na casuística dos felinos nos hospitais veterinários. Eu tenho um convite muito especial para você. Se você é médico veterinário ou estudante de medicina veterinária e percebe que na sua formação, na graduação, não conseguiu contemplar toda a necessidade de conhecimento para te deixar seguro no atendimento dessa espécie, aqui no CDMV nós temos a pós-graduação de Medicina Felina, que terá todos os professores especializados, qualificados e atualizados para te trazer todo o conteúdo necessário para que você ganhe essa confiança. Nós temos toda uma estrutura para te fornecer aulas práticas que você poderá praticar os principais procedimentos de rotina clínica. Meu nome é Clarissa Moreira, eu sou coordenadora da pós-medicina felina aqui do CDMV e você não pode perder essa oportunidade. Vem para o CDMV. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Vet Week, uma programação promovida pelo CDMV em parceria com a Fundamental Group, e aqui você terá a oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos na medicina veterinária e não só isso, também de participar no fim dessa semana de um mega sorteio. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve pelo link aqui da bio para participar também desse sorteio, e no final dessa palestra ainda eu vou fazer um spoiler e te contar o que será sorteado. Combinado? Agora chega de papo e vamos para a palestra de hoje. Nós vamos falar sobre gato bravo chegou na clínica. E agora? É uma situação super comum da rotina, tanto em clínicas mistas quanto em clínicas de especialidade em felinos. E você, estudante ou médico veterinário, não pode ficar despreparado para uma situação como essa. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar aí da nossa concepção, né, é que os gatos são animais de outro mundo, né, gente? Parece brincadeira, né? Temos aí um gatinho com um ETzinho dentro, né? A gente brinca dizendo que os gatos não são ETs, mas muitos veterinários, muitos profissionais ainda encaram dessa forma. E o que a gente precisa entender, gente? Eles é que estão num ambiente diferente, eles é que estão se sentindo ameaçados. Então, a gente precisa o quê? Mudar a nossa perspectiva e enxergar a situação como eles devem ser enxergados. Então, você acredita que uma situação como essa ainda é super comum na rotina clínica? Um monte de pessoa querendo pegar o mesmo gato numa mesma situação, né, causando estresse, uma contenção inapropriada. Isso realmente não é o esperado. E nessa palestra a gente vai falar como que nós podemos, então,
mudar o nosso ponto de vista. Em vez da gente enxergar eles como animais de outro mundo, a gente é que precisa entender como se adaptar ao manejo mais amigável a essa espécie. Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente precisa entender inicialmente? O comportamento desse paciente. A gente sabe que os gatos, eles são predadores, né? Muitas das vezes, os grandes felinos encontram-se aí no topo da cadeia alimentar, mas, ao mesmo tempo, alguns felídeos são o quê? Presas de animais menores, né? E aí, o que acontece, gente? Eles têm esse hábito de caça, eles têm esse hábito de se esconder, de se esquivar, estão sempre em alerta, e isso causa o quê? Um comportamento mais reativo, mais ofensivo, para escapar e se proteger. Dentro dessa perspectiva, a gente está muito acostumado a encarar o gato como se ele fosse o cachorro. E se a gente for olhar o histórico de domesticação de ambas as espécies, elas são incomparáveis, né, gente? O cão hoje é considerado a espécie mais doméstica de todo o reino animal. Né? A gente até brinca que se o cão fosse se identificar, ele mostraria sua carteira de identidade. Né? Se você pedir para um cão se desenhar, ele vai se desenhar como um ser humano. O problema do cão hoje é crise de identidade, não é verdade? Mas isso não acontece na medicina felina. Os gatos estão em outro contexto. Os gatos, na verdade, eles ainda se enxergam como grandes felídeos na natureza. Então, eles precisam de um manejo, de uma forma de lidar diferente do que a gente está acostumado a fazer com os cães. Então, a gente precisa entender que, mesmo trazendo esse paciente para o sistema domiciliar, ele continua tendo as características natas da espécie. Então, eles continuam brincando de caçar, eles continuam brincando de pega-pega, continuam brincando de se esconder, porque isso são comportamentos natos da espécie. E nós, no ambiente hospitalar, devemos trazer essa realidade do comportamento nato desse gato para o ambiente hospitalar, para que eles fiquem o quê? Menos estressados. E alguns fatores fazem toda a diferença nessa manipulação desse paciente. Por exemplo, os gatos são extremamente sensíveis aos cheiros, inclusive aos cheiros de outros animais. Então, é sempre preferível que no ambiente hospitalar a gente tenha consultórios que não tenham odor de outros animais. Ou até mesmo que a gente esteja num ambiente onde esse consultório foi limpo, né, desinfectado, entre uma consulta e outra. Até mesmo o álcool que a gente usa, né, para várias práticas hospitalares pode ter um cheiro muito forte para os gatos. Outra questão é a vocalização. Né? A gente falar muito alto pode ser estressante para um ambiente hospitalar onde tem gatos. E por isso que a gente prioriza, inclusive, as internações separadas de cão e gato. Porque o latido do cão pode também ameaçar esse gatinho. Então, o que a gente precisa primeiro entender? O comportamento dessa espécie. Né? A espécie, ela fala desde o seu comportamento, da sua postura corporal, da sua expressão facial até as suas reações. Então, por exemplo, aí a gente tem, né, uma forma lúdica de você ver como que é comum o comportamento desse paciente. Os gatos, quando estão com medo, eles costumam diminuir, né, o espaço corporal, apertando ali, né, a estrutura do abdômen, mantendo ela protegida, né, e abaixando as orelhinhas, né, como uma demonstração de medo. Agora, o gato agressivo não tem essa postura. O gato agressivo ele vai sempre se comportar de uma forma mais afrontosa. Muitas vezes ele fica alto, até mesmo para atacar quem está manipulando ele. O que a gente pode entender, então, disso daqui? Na maioria das vezes, na nossa rotina clínica, o que a gente vê é esse gato medroso e não um gato agressivo. Né? E muitas vezes a gente trabalha com esse gato medroso como se ele fosse agressivo. E, na verdade, não é agressividade, é medo. Né? Então, tanto nas expressões corporais quanto nas expressões faciais, a rotação dessa orelha, né? Os olhos muito apertadinhos, enfim, tudo isso mostra como que o gato está reagindo ao ambiente. Dentro dessa perspectiva, para a gente interagir com esse paciente, pessoal, a gente tem que saber como interagir. Então, a gente sempre discute de deixar o gato muito à vontade, né? Então, por exemplo, onde você vai fazer carinho nesse paciente? Você não vai manipular esse paciente de cara nas regiões onde ele se sente inseguro, como, por exemplo, barriga, a cauda ou até mesmo as patas. Esses locais não são locais para você ter um primeiro contato com o gato. Qual seria o melhor local para você ter esse acesso? Cabeça,
nuca, né? Ou aqui nas costinhas desse gatinho. São locais onde ele gosta mais de receber carinho, onde existe uma maior interação, inclusive com a liberação de feromônios. E dessa forma você se torna, né, uma pessoa mais próxima a esse gato. Esse gato deixa o imprint dele, ele deixa a marca dele ali em você, se tornando, né, mais amigável à sua manipulação. Dentro desse contexto, a gente diz que na medicina felina hoje, a gente precisa entender os pilares para esse gato ser feliz. Não só no ambiente hospitalar, como também em casa. Então, todos nós, médicos veterinários, devemos saber orientar os tutores também em relação a isso. Um gato, para se sentir seguro pela literatura hoje, é preciso que ele tenha, né, acesso a um local seguro. Pode ser mais alto, ou mesmo que seja baixo, mas que ele possa se esconder ou assim tocar, porque isso traz tranquilidade para ele. Outro ponto que a literatura aborda muito são fornecer múltiplos recursos chaves em locais distintos, como, por exemplo, os arranhadores, ou até mesmo formas desse gato acreditar que ele está se alimentando através da caça. Então, oportunidades de brincadeira para desenvolver o comportamento predatório. E também, um pilar super importante, proporcionar a interação social do homem-gato, né? Principalmente fazendo carinho nessas regiões que nós comentamos, que são as regiões de predileção da manipulação. E nunca, em hipótese alguma, tirar do ambiente hospitalar ou até mesmo do ambiente domiciliar as marcas que esse gatinho deixa. Então, não sei se você já observou, você que tem gatinho, que esse gato costuma roçar ali, deixar secreções nas quinas das paredes. Essas secreções liberam um cheiro que para ele se torna o quê? Familiar. E isso deixa ele, tanto no ambiente da casa ou até mesmo num ambiente externo, se sentindo mais seguro. Então, gente, em qual contexto a medicina veterinária se encontra nessa relação com os gatos domésticos hoje em dia? Bom, não é novidade para ninguém que já há algum tempo, pelas estatísticas, a gente já desconfiava que a população de gatos fosse superior à população de cães a partir de 2021. Nós não temos ainda esse dado 100% preciso para passar, mas provavelmente a gente ou já passou a população de gatos, ou já passou a de cães, ou está a ponto de passar. E isso já é uma realidade em outros países, como a Europa, né, a Alemanha, como, por exemplo, no próprio Estados Unidos. Isso já é uma grande realidade. E aí, gente, a gente para pensar, né? Se isso está acontecendo, né? Por que que a gente não consegue observar a casuística de gatos superior à casuística de cães na nossa rotina clínica? Por que que a gente ainda vê mais cães do que gatos nos hospitais e nas clínicas veterinárias? Então, é algo que a própria Associação Americana de Medicina Felina parou e pensou. E fez um estudo recapitulando, né, toda essa casuística desde 2000 a 2006 e observou que, de fato, né, a presença dos cães era 85% contra 64% dos gatos, né? E 72% dos gatos fazem menos visitas ao veterinário do que os cães. E isso se dá por quê, gente? Por causa disso aí que vocês estão vendo. Porque o tutor do gato não gosta de submeter o seu animalzinho ao estresse e ao medo de ir ao médico veterinário. Não é porque o dono do gato não vê os sinais, não é porque o dono do gato negligencia, não é nada disso. Pelo contrário, normalmente os tutores de gato são até bem mais atenciosos, percebem rápido os sintomas. Eles não levam ao veterinário porque eles não querem, né, vivenciar aquela experiência de novo, onde o seu paciente, né, o seu animal, ele passou por um estresse e um medo. Então, isso faz com que ele não queira ir no veterinário e se afaste, né, do tratamento. E com base nisso, o que aconteceu? A Associação de Medicina, né, Felina se uniu na perspectiva de traçar aí condutas que possam facilitar a medicina preventiva. Então, como que a gente pode aumentar a aderência desse tutor a trazer esse animalzinho desde bebezinho para veterinário? Não só quando ele estiver doente, não só quando ele estiver em crises graves de saúde, mas sim uma medicina preventiva, né? Melhorando, inclusive, a relação do médico veterinário com o tutor.
E aí, com base nisso, a Associação Americana de Medicina Felina desenvolveu o famoso programa Cat Friendly. Então, é importante que a gente entenda que Cat Friendly é um programa oficial desenvolvido pela Associação Americana de Medicina Felina com o intuito de copular, num estudo científico, as principais condutas que precisam ser levadas em consideração para que esse paciente felino seja abordado de uma forma mais amigável. Então, inicialmente, esse programa começou com Cat Friendly Practice, que foi basicamente no manejo desde que o gatinho sai de casa até a clínica e também como que é feito esse manejo no ambiente hospitalar, né, o ambiente interno dessa clínica, a estrutura dessa clínica, de uma forma mais acessível para esse gato. Como também hoje existe o programa Cat Friendly Veterinary, que é específico para o veterinário, que às vezes não está trabalhando numa clínica de especialidade, mas que pode se capacitar para ter esses conceitos que são importantíssimos para que esse gato seja melhor abordado na rotina hospitalar. E aí, lá em 2013, foi o primeiro trabalho publicado, né, copulando todas essas principais condutas, né, do Cat Friendly. E atualmente, agora em 2022, foi publicado um novo trabalho que descreve ainda com mais detalhes, explicando ainda mais essa relação do gato com o ser humano e como que a gente pode facilitar esse manejo de uma forma menos estressante, menos ameaçadora para esse gato, para que dessa forma a gente aumente essa adesão do tutor à rotina da clínica veterinária. Esses trabalhos todos que nós comentamos aqui, eles estão no site oficial da Associação Americana de Medicina Felina, que você pode acessar. E lá onde está escrito, tá vendo? Guidelines, você clica e tem acesso a todos esses estudos. Né? Existem outros programas também, como, por exemplo, esse promovido pela Seva, né, em parceria com a Feliway, que criam até alguns cursos online de graça que você, médico veterinário, pode acessar também para se capacitar. Então, hoje, gente, não existe limites, né, para o acesso e para a informação. Você consegue ter esse acesso até mesmo pela internet. E aí, nesse guideline, né, nesses trabalhos, discute que esse manejo com gato, ele começa desde casa. Né? Então, você tem que ensinar esse tutor que esse manejo começa desde que esse gatinho é, inclusive, filhote. Quando você ensina que esse tutor deve cortar as unhas desse gato, para que esse gato entenda a necessidade da manipulação das patas, ou até mesmo na penteação para evitar a formação de tricobezoar, abrir a boquinha do gato desde pequenininho para quando ele precisar receber um comprimido, ele não entender aquele comportamento como uma ameaça. Então, você abre a boquinha e joga ali um petisquinho, em vez de dar um comprimido desde pequenininho, para você criar esse adestramento e fazer esse gatinho se acostumar com essa manipulação. Tudo isso está ensinando lá no guideline, tá, gente? Além disso, a gente ensina também sobre a relação do gato com a caixa de transporte. Nenhum gato deve vir à clínica veterinária sem ter essa caixa de transporte. A caixa de transporte, ela é usada para que esse gato se sinta protegido. Mas se o paciente, né, não tem uma boa interação com a caixa no ambiente doméstico, quando esse tutor pegar a caixa, ele não vai, essa caixa não representa para ele uma segurança. Por isso a gente diz que o transporte ele deve ser usado no ambiente doméstico, ali junto com as mobílias da casa, criando sempre expectativas positivas usando essa caixa. Usando a caixa como uma brincadeira, para colocar uma comidinha, um petisquinho, ou até mesmo uma caminha dentro da caixa para esse gatinho dormir. E, eventualmente, no dia que ele precisar entrar na caixa para ir ao veterinário, ele vai se sentir confortável e seguro, porque essa caixa já é de conhecimento dele, já é uma experiência positiva para esse gato no ambiente doméstico, tá? E aí, o que mais de estratégia a gente pode conferir para esses gatos antes mesmo de chegar na clínica veterinária? Nós podemos instruir esses tutores, né, a darem petiscos que esses gatos gostam dentro da caixinha, a colocarem uma toalha com o cheiro da casa dentro dessa caixa, usar um brinquedinho, ou até mesmo aqueles feromônios como catnip, né, ou até mesmo o Feliway, que é um feromônio materno, que vai criar essa relação, né, mais amigável com esse paciente até que ele chegue no veterinário.
E chegando lá no veterinário, gente, sem dúvida nenhuma, o que seria o ideal é a gente ter uma estrutura específica para receber esse paciente, de uma forma isolada até mesmo dos cães. Porque a gente sabe que gatos e cães no ambiente hospitalar podem sim acabar entrando em aflito, em situações de estresse, o que não é bom, né? Até mesmo pelo odor, muito cheiro do cachorro compartilhado pelo gato, e o gato em relação ao cachorro. Então, o ideal, né, é que essas salas de espera, por exemplo, sejam separadas, né? O ambiente de internação também seja um ambiente separado, com consultórios específicos para felinos. Mas mesmo que você eventualmente não tenha essa estrutura, né, que é totalmente focada para o atendimento especializado no gato, você pode, na sua conduta ali, na manipulação desse gato na consulta, ter práticas que facilitem a manipulação e diminuam o estresse desse paciente. Como, por exemplo, nós falamos, eles são muito sensíveis ao cheiro. Então, antes de mexer num gato, sempre lave as mãos. Nunca permita que esse gato sinta o cheiro do outro animal que você manipulou anteriormente. Você também pode solicitar ao próprio tutor levar a toalha do animal para que você examine esse animal com a assistência dessa toalha. E muitas vezes essa toalha ela vai ser a principal forma de contenção no consultório. Outra conduta é usar o Feliway, que é o feromônio, né, materno, não só aconselhando o tutor a comprar e a usar, mas também no ambiente hospitalar, através desse difusor na tomada, criando ali um ambiente mais agradável para esse paciente. Você tem que deixar esse paciente se sentir à vontade. A gente costuma usar esse termo na medicina felina. Vá devagar para ir rápido, sem muita euforia, sem muitos barulhos, deixando o gato explorar o ambiente. Então, abre essa caixinha, deixa ele andar nessa sala, deixa ele explorar, faz carinho nesse gato nos locais de predileção, como cabeça e dorso, né? Cria ali aquela relação inicial com o seu paciente, deixa ele se sentir à vontade, para que depois você possa fazer a sua avaliação clínica. Se você já pega um gato agressivo e começa a interagir com ele também de forma a conter, né, incisivamente, esse paciente ele vai responder de uma forma ainda mais agressiva. Então, você precisa fazer ele se sentir à vontade. E isso se adapta também na própria consulta. Então, você nunca deve examinar esse paciente de frente. Tá, gente? O gato ele é sempre examinado de costas. Você pode examinar o ouvido, como você está vendo aí nessa imagem, ou até mesmo abrindo a boquinha desse gato, que é tão importante no exame clínico dos felinos, né? Sempre de costa, a ausculta cardíaca e pulmonar de costa. Enfim, toda essa avaliação clínica deve ser feita com o paciente no local onde ele se sentir mais seguro, mais tranquilo, mais confortável. A gente brinca, qual é o melhor local para você examinar um gato? É no local onde ele se sente mais seguro. Observem esse vídeo. Esse gatinho tinha chegado para a gente numa emergência. Ele tinha sofrido um trauma crânioencefálico e tinha tido uma fratura frontal. Ele estava hipertérmico, inclusive com essa fratura que a gente conseguia ver quando ele respirava. Esse paciente ele foi abordado todo nessa balança, nessa caixa de areia. Por quê? Porque ele estava tranquilo sendo manipulado neste local. Quando a gente tentou pegar esse gato de uma forma mais incisiva, né, tentou botar ele na mesa do consultório, ele ficou ansioso e preocupado. Por isso, a gente fez toda a abordagem dele lá naquela balança. Estão vendo aí? Eu sedei esse gatinho na balança. Eu aferi temperatura na balança. Eu auscultei na balança. O que eu quero dizer com isso? Você vai examinar o gato aonde ele se sentir confortável, aonde vai ter menos estresse para o seu paciente. Você que tem que se adaptar e não o gato. Então, sempre proporcionar ambientes mais silenciosos e evitar esse contato muito cara a cara, né? Tá vendo essa menina sorrindo para esse gatinho? Se o gatinho for seu, obviamente ele não vai ficar chateado de você sorrir para ele. Mas um gatinho que não te conhece, ele pode não interpretar esse comportamento como um comportamento carinhoso, e sim como uma ameaça. Então, a gente evita ficar olhando esse gatinho muito de perto, tá bom? Além disso, gente, o que eu preciso fazer também? Eu preciso usar a própria caixa de transporte como um utensílio na minha rotina clínica. Alguns gatinhos, eles se sentem tão bem nessa caixa, tão bem, que eles podem ser examinados na caixinha.
O ideal, inclusive, é que essa caixa tenha esse dispositivo que abre em cima e abre nas laterais, para que você possa, colocando uma toalhinha ali por cima, se o gatinho for muito ansioso, manipular ele dentro da caixa. Inclusive, até no ambiente hospitalar, na internação, a gente preconiza que esse gatil seja um gatil grande o suficiente para você colocar uma estrutura como essa aí, essa bolsinha, que o gatinho possa, em algum momento, lá na hospitalização, entrar e se esconder, porque isso vai trazer conforto e menos estresse para o paciente. Em relação à contenção física, a gente diz que existem duas formas, né? Na verdade, existe a contenção passiva e a contenção mais física propriamente dita. A contenção passiva, ela normalmente é 8 vezes menos estressante para esse gato e 2 vezes mais rápida. No que ela se fundamenta? Literalmente, você não segurar o paciente. Você deixar ele o mais livre possível, só dando pequenos toques nele para que ele entenda que ele tem que ficar naquela região e manipular o menos possível. Muitos gatos, principalmente os gatos dominantes, eles preferem esse tipo de manipulação. Mas se você tentar a contenção passiva e não for suficiente esse gatinho realmente reagir, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar a contenção física propriamente dita. E aí, para isso, gente, qual é a principal forma de contenção que a Associação Americana permite que esses gatos sejam submetidos? Única e exclusivamente com o uso de toalha. Não é permitido o uso daquelas luvinhas de esparadrapo. Não é permitido o uso daquelas máscaras que sufocam o gatinho. Nada disso é manejo cat-friendly, tá? O certo é a gente usar uma toalha para contenção. Se esse gato, ele é um gato só medroso, muitas vezes só em colocar a toalha na mesa, você consegue com ele de costa, colocando a sua mão aqui sobre a região da nuca, dar uma parada nele e ele fica ali um pouco estático e permite que você faça uma palpação, auscute, sem muitos problemas. Mas se esse gato, de fato, é um gato mais medroso ou até mesmo agressivo, o ideal é que você, então, enrole esse gatinho nessa toalha. Tá vendo como vocês podem fazer? Então, você isola a região da cabeça para o resto do corpinho e você se protege e também protege esse gato, porque através dessa contenção não há possibilidade dele se machucar. Por quê? Porque ele está protegido pela própria toalha. E nunca, gente, em hipótese alguma, segurar esse gato pelo cangote. Existe até um movimento nos Estados Unidos específico sobre esse tipo de contenção, para que a gente não faça. Esse tipo de contenção ela pode ser perigosa, pode gerar fraturas, pode gerar até a morte. Então, a gente não deve manipular esse gatinho dessa forma. Isso é uma forma de manipulação da mamãe com o filhote, né, quando ele era bem bebezinho, que era, inclusive, em situações de ameaça para esse gato. Então, em hipótese alguma, esse tipo de contenção vai ser pouco estressante para esse paciente. Ele vai se lembrar das experiências anteriores e não vai ser agradável. Então, a gente não deve segurar esse gato pelo cangote. Tá? Aqui nesse vídeo, por exemplo, mostra essa contenção com a toalha. Observa, é um gatinho agressivo, né? A gente já conhece, então a gente já separou a toalha. Observa que ele fica enroladinho na toalha. Muitas vezes a gente tem a ajuda de um estagiário, um auxiliar, que possa ali, colocar o peso de forma leve sobre o corpinho do animal. E muitas vezes, por exemplo, em procedimentos de coleta de sangue, a gente usa essa técnica, por exemplo, né, de enrolar ele na toalhinha e coletar esse sangue através da veia femoral. Então, isso aqui é só um exemplo de como a gente pode segurar, conter esse animal através da toalha, sem ser de uma forma estressante, tá? Outras formas também, muitas vezes, quando a gente aplica a medicação, como eu falei, a gente pode usar a própria caixa de transporte. Numa sedação, por exemplo, pré-anestésica, a gente pode sedar o paciente dentro da caixinha, né? Ou se esse paciente já é mais difícil manipular, você apresenta a caixa de transporte, isso dá super certo, gente, tá vendo? Porque assim que eu aplico a injeção, ele parte correndo para a caixa e se esconde. Então, em vez dele te atacar, ele pensa em fugir para a caixa, porque você apresentou essa caixa anteriormente para ele. Então, são algumas manobras que a gente faz na rotina clínica para minimizar o estresse. E, Clarissa, quando nada disso funciona, e quando nenhum manejo dá jeito para realmente conseguir manipular esse gato? Gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, esses casos onde há necessidade de contenção química
são a exceção e não a regra. Eu, como anestesista, trabalhando em clínicas de especialidade, posso te assegurar que a maioria das vezes, com o manejo correto, mesmo os gatos medrosos ou até mesmo agressivos, você consegue, usando as técnicas de manejo cat-friendly, resolver esse problema. Mas a gente sabe que acontecem aqueles casos onde, de fato, o paciente está muito estressado. E aí, se a gente também tem um paciente muito estressado, esse estresse também é perigoso para a vida desse paciente. Então, algumas vezes, há sim a necessidade, para a proteção do paciente e também da equipe veterinária, a contenção física. O que a gente chama de contenção física através da contenção química, o que a gente chama de sedação. Né? Então, o que é importante a gente saber? O que é sedação? Sedação é a depressão do sistema nervoso central, no qual o paciente está acordado. Ouviu bem? Acordado. Ou seja, se você quer fazer um procedimento onde o paciente não pode ter nenhuma reação, o que você está querendo, na verdade, não é uma sedação, é uma anestesia. A sedação, o paciente está acordado, porém calmo, relaxado, indiferente ao meio, mas, eventualmente, num estímulo mais invasivo ou doloroso, ele pode despertar. Então, a gente divide a sedação em scores, né? Essa tabela foi proposta por Ambrose e Duke em 2013, onde a sedação 0 é quando você aplica a medicação, né, sedativa, mas clinicamente você não vê diferença no comportamento desse animal. Então, a gente diz que é score 0. Não era para ser dessa forma, não era a intenção do veterinário que ele não sedasse, mas pode acontecer. Na sedação score 1, esse animal ceda, fica tranquilo e muitas vezes chega a fechar os olhinhos e se mantém em decúbito external. Entretanto, quando ele é estimulado, ele é capaz de meter o pé e ir embora. Tá? Então, no score 1, ele consegue se movimentar sozinho. No score 2, esse paciente não consegue se movimentar sozinho. Ele permanece em external, mas ele está tão sonolento que ele não quer sair daquele lugar. Mas ele ainda sustenta cabeça, pescoço e o corpo. No score 3, ele já atinge o decúbito lateral. E no máximo que esse paciente consegue, gente, é levantar a cabeça e enxergar o ambiente ao redor, mas logo ele volta a ficar sonolento. E no score 4, esse paciente fica incapaz de reagir a qualquer estímulo ou de sustentar a cabeça. Na rotina clínica, quando a gente fala de procedimentos ambulatoriais ou até mesmo contenção química para um procedimento específico na rotina clínica, vamos supor um raio-x, né, um exame físico, uma avaliação de cavidade oral ou até mesmo uma coleta de sangue num gato agressivo, a gente não está querendo chegar nesse score 4 de sedação. Normalmente, o score 2, com uma boa contenção na toalha, já é suficiente para você fazer tudo o que precisa nesse paciente, a não ser que seja um procedimento intervencionista onde existe uma necessidade de anestesia geral. E aí, nesses casos, de forma específica, a gente abre mão da sedação intramuscular e muitas vezes associa, né, não só abre mão, mas associa a sedação a uma anestesia intravenosa. Mas isso já seria um assunto para uma outra live. Aqui a gente vai pensar nesse contexto de contenção, de sedação ambulatorial para um procedimento de rotina clínica. Então, normalmente, o que eu vou querer desse score de sedação? No máximo um score 1, 2, estourando um score 3, mas nunca um score 4. E aí, o que você tem que pensar? Qual é o meu objetivo? Eu quero simplesmente conter esse paciente para um exame físico? Ou eu quero conter para um exame físico e também para promover analgesia? O que trouxe ele ao veterinário é um quadro de dor? Eu preciso associar um analgésico nesse protocolo sedativo? Então, eu vou associar uma sedação e uma analgesia? Esse paciente, como? Ele é medroso, ele é ansioso ou ele é literalmente agressivo? Tudo isso você vai colocar numa balança para que você possa definir o seu protocolo. Hoje em dia, a gente já tem para uso na rotina clínica da medicina felina a famosa gabapentina. Eu costumo brincar, gente, que a medicina felina ela foi dividida em antes da gabapentina e depois da gabapentina, né? Ela já está de uso aí altamente rotineiro, popular nas clínicas veterinárias, né? Esse estudo, inclusive, foi um estudo premiado na Journal of Align,
que desenvolveu, né, essa pesquisa usando a gabapentina na dose de 50 miligrama gato ou 100 miligrama gato. Não é miligrama quilo, tá, gente? É miligrama gato. Com o intuito de tranquilizar esse paciente antes de vir ao veterinário. Então, se você sabe que você tem um paciente de difícil manipulação, e ele vai ter que ser submetido a um procedimento como uma ultrassonografia, né, um raio-x de tórax ou até mesmo uma coleta de sangue, você já pode recomendar a esse tutor dar a gabapentina nessa dose de 50 ou 100 miligrama gato por via oral através de uma cápsula que é pré-manipulada 2 horas antes do procedimento, que é o pico de ação da gabapentina. Então, você orienta esse tutor a dar essa cápsula em casa, né? 1h30, no máximo 2 horas, ele chega na clínica e ele já vai estar sobre o efeito da gabapentina. E o que eu espero da gabapentina? A gabapentina, na verdade, gente, ela não é um sedativo, mas ela age como se fosse diminuindo a ansiedade e permitindo que esse gato seja mais fácil manipulado. Eu não devo esperar da gabapentina o efeito de fármacos sedativos, anestésicos na rotina hospitalar, porque não é a proposta. A proposta é que ela seja o quê? Um fármaco que vai diminuir a ansiedade e facilitar a manipulação, né, com estabilidade hemodinâmica. Todos os trabalhos mostram que a gabapentina praticamente não altera a frequência cardíaca, a pressão arterial, o que facilita muito na rotina clínica, mesmo em animais críticos. Então, veja bem, esse gatinho aqui, ó, ele está sedado, ó, aqui, ó, veja no primeiro vídeo, a gente tentando manipular ele na gaiola e ele já batendo a cauda. Não sei se está saindo o áudio para vocês, mas ele não se permite manipular berrando dentro do gatinho. No segundo vídeo, já é o gatinho sedado com o efeito da gabapentina, tranquilo, permitindo a manipulação. E antes, ele ali super agressivo, tentando dar patada. Então, esse é o efeito da gabapentina, tá ok? Ela vai agir dificultando também a geração de sinais de dor. Então, você pode me perguntar, mas Clarissa, eu já vi a gabapentina para uso de dor crônica. Pode ser usada? Pode, mas essa utilização dela é em outra dose, tá, pessoal? Na dose de 5 miligramas por quilo, tá? Uma dose bem mais baixinha, de 2,5 a 5, podendo alcançar até 10 miligramas quilo, mas em casos de dor crônica, tá? Não é esse o intuito aqui. Aqui a gente está falando do uso da gabapentina de uso único, isolado, numa dose alta para efeitos sedativos, tá ok? Sempre nessa dose, 50 ou 100 miligramas gato, 2 horas antes do procedimento, né, na clínica veterinária. Muito bem. Cuidados com a gabapentina, principalmente em pacientes nefropatas, tá? A gabapentina, ela tem eliminação renal e, por isso, em pacientes que têm insuficiência renal, ela pode se acumular, causando um efeito sedativo mais prolongado, né? E podendo causar até reações, né, de sedação por muito tempo. Então, só vamos lembrar de reduzir a dose. Se é um gatinho idoso, mesmo que agressivo mais idoso, que tenha outras comorbidades, use a dose mais baixa de 50 ou às vezes até 30 miligramas já é suficiente, né? A gente brinca que a dose da gabapentina, ela não é definida única e exclusivamente pelo peso, e sim pela personalidade, pelo instinto desse animal. Os que são mais medrosos, porém não são tão agressivos, com 50 miligramas costumam ficar muito bem. Mas aqueles que são mais agressivos, mais fortes, animais mais jovens, normalmente eles vão precisar de doses de 100 miligramas, tá bom? E aí, uma vez que esse paciente chegou na clínica com a gabapentina, muitas vezes ela é suficiente para resolver o seu problema com esse gato bravo. Agora, se esse tutor não conhecia, né, a utilização da GABA, não tinha sido orientado previamente, muitas vezes você pode se deparar com um paciente agressivo de primeira na rotina hospitalar. E aí, como você dá esse paciente? O que você deve se perguntar? Clarissa, esse procedimento tem risco? Esse procedimento, ele está sendo executado para a resolução do problema do animal? Então, vamos supor uma situação de uma obstrução uretral num gato agressivo. Ele vai precisar de uma sedação, né, intramuscular para relaxar, para ficar menos estressado, além de uma anestesia para resolver o problema do processo obstrutivo.
Então, você precisa definir se esse paciente tem condição de ser anestesiado ou não, de ser sedado ou não. Inclusive, recentemente, o professor Paulo Stigl publicou esse trabalho, mostrando que existe também risco anestésico mesmo em procedimentos ambulatoriais. A gente costuma, às vezes, negligenciar, né? É só uma sedação, é só uma analgesia. Mas lembra, gente, todos os fármacos podem ter efeitos adversos. E isso não é para que a gente tenha medo de anestesiar. A gente precisa ter conhecimento, dominar a farmacocinética e a farmacodinâmica para que a gente se sinta seguro ao realizar essas drogas na rotina clínica. Não é novidade para ninguém que o risco anestésico, inclusive de gatos, comparado com cães, é o dobro do risco, né? Então, enquanto os gatos têm 0,24%, né, de risco de óbito, os cães têm 0,17%. E por que isso acontece? Inúmeros fatores. O peso, o fato dos gatos terem um peso inferior, o fato deles terem mais dificuldade de controlar a temperatura, perdem temperatura mais rápida, a possibilidade de edema pulmonar através de fluidoterapia e, principalmente, pessoal, a dificuldade de acesso de vias aéreas. Todo mundo sabe que a intubação endotraqueal em gato é mais difícil por conta do laringoespasmo comparado ao cão. Isso também gera aí um fator de risco. Então, o que a gente costuma dizer? A gente precisa ter conhecimento disso para saber sedar esse paciente. E o mais importante, sabe o que a literatura diz? O maior risco anestésico está, na verdade, no período pós-operatório ou pós-sedação. Por quê? Em vez de ser antes e durante, é depois. Porque depois é o momento que normalmente a gente para de monitorar. E a monitoração, gente, é um fator essencial para a gente ter segurança e promover a vida do paciente, assegurar a vida do paciente através da monitoração. Ok, então como eu vou sedar esse paciente? Eu tenho um monte de fármacos, várias classes farmacológicas poderiam ser usadas nessa sedação e nessa palestra a gente vai abordar as principais características de cada uma. Então, começando aí, o que eu preciso entender? O temperamento do meu paciente, as doenças que ele eventualmente tem, se ele vai precisar de uma analgesia ou não, né? Se ele tem dor ou não, o tempo do procedimento, o quão invasivo é aquele procedimento, o estado clínico dele, se ele é convalescente, se não, se ele está crítico ou não, se é saudável ou não, se é jovem ou idoso. Tudo isso, gente, a gente coloca aí na nossa balança da consciência, da anestesia, para a gente montar o nosso protocolo, usando opioides, benzodiazepínicos, fenotiazínicos, alfa-2 agonistas ou a própria anestesia dissociativa. Antes de qualquer ato anestésico ou sedativo, a gente deve fazer exame clínico e físico. Então, a gente tem que nunca, né, pular essa etapa, anamnese, exame físico, avaliação clínica. A gente sempre precisa fazer isso para que a gente se sinta seguro e entenda o que eu posso usar e o que eu não posso usar. E aí eu brinco que para você fazer o seu coquetel sedativo, vamos falar dessa forma, você precisa se perguntar de primeira se tem dor ou se vai gerar dor. Então, esse paciente ele tem uma dor leve ou uma dor grave. Olha a diferença dessas cavidades orais. Você acha que esse gato na rotina clínica vai permitir a avaliação de cavidade oral com facilidade? Seja esse aqui que tem uma cavidade inflamada, mas não tão grave, ou o outro que está extremamente grave, ele tem dor. Então, independente do que eu vou usar no meu protocolo sedativo, uma coisa eu tenho certeza, tem dor. E se tem dor, eu preciso usar quem, gente? Que classe farmacológica é usado numa sedação quando tem dor ou quando vai promover uma dor? Os opioides. Os opioides hoje são a classe farmacológica mais eficaz para o tratamento da dor, tanto para dor crônica quanto para dor aguda. E eles agem a nível de córtex, causando uma leve sedação. Então, muitas vezes, eles são acrescentados nos protocolos sedativos porque são fármacos considerados hemodinamicamente seguros, né? E promovem a analgesia. Então, o que eu tenho que pensar ao escolher meu opioide? Que opioide, inclusive, eu posso escolher? Gente, existem
vários opioides hoje à nossa disposição. Aqui seria uma outra live só sobre isso, né? Tem a metadona, tem fentanil, tem a meperidina, tem o butorfanol, a buprenorfina hoje em dia também está em alta, enfim, são inúmeras possibilidades de opioides. Mas o que eu penso para escolher cada um deles? A primeira coisa, intensidade da dor. É muito doloroso ou pouco doloroso? Os opioides agonistas totais, eles são os mais potentes, como, por exemplo, a metadona e o fentanil. Se é um caso de dor grande, né, intensa, eu normalmente opto por opioides que sejam de intensidade analgésica maior. Eu também penso no tempo de ação. Esse procedimento é um procedimento curto ou longo? Se é um procedimento curto, eu posso procurar usar um opioide de curta ação. 15 minutos, 30 minutos, 50 minutos. Mas se é um período longo, ou, por exemplo, um paciente que vai ficar muito tempo precisando daquela analgesia, eu vou usar um opioide que tem uma ação mais longa. E outra coisa que eu penso são os efeitos adversos. Então, o que a gente tem aqui? Normalmente, os agonistas totais, como, por exemplo, a metadona, o fentanil, a morfina, eles são os mais analgésicos. Entretanto, eles também causam maior depressão cardiovascular. Nós temos, como, por exemplo, o butorfanol, que é altamente sedativo e causa pouca instabilidade cardiovascular, mas ele é menos analgésico do que a metadona e a morfina, né? Então, aqui são alguns exemplos para você entender que cada situação vai ter um opioide de predileção. E você, entendendo isso, você vai saber escolher o seu melhor opioide. Depois, nós vamos para a classe dos fenotiazínicos, que é o famoso Acepran. Apesar do Acepran ser altamente conhecido como um fármaco sedativo, gente, eu ouso te dizer que, na verdade, a capacidade sedativa dele é bem baixinha. O Acepran, na verdade, ele é um tranquilizante e ele causa como efeito adverso a diminuição da pré-carga, vasodilatação, diminuição da temperatura e da pressão arterial. O que eu quero dizer com isso? Ele não pode ser usado? Sim, ele pode ser usado. E ele é muito usado na rotina clínica, mas principalmente em pacientes saudáveis. Tem estudos que mostram até que o Acepran, pela vasodilatação, pode diminuir até o hematócrito do paciente. Então, a gente não usa em pacientes hipovolêmicos nem anêmicos, tá ok? Então, o Acepran é uma possibilidade nesses pacientes que são ansiosos, que estão estressados e que são saudáveis. A gente pode normalmente associar ele ao opioide para ter uma sedação eficaz. Mas se esse seu gatinho em questão for um gato mais agressivo, só o Acepran com o opioide pode não ser suficiente. Você pode precisar usar a mão também de um relaxante muscular. E o principal relaxante muscular que a gente usa na rotina é quem, gente? É o midazolam. O midazolam, ele é um fármaco hipnótico anticonvulsivo que causa especificamente esse relaxamento, né, muscular e pode ser aplicado também por via intramuscular, tá? Por quê? Porque ele é hidrossolúvel e não causa irritação no músculo. Diferente do diazepam. Por que na anestesia a gente não costuma usar muito diazepam? Só mais na rotina hospitalar para pacientes neurológicos. Porque o diazepam ele possui um metabólito ativo, aumentando muito o seu período de meia-vida, o que não é muito legal do ponto de vista anestésico. Então, ele tem uma metabolização mais difícil em gatos, podendo alcançar até 21 horas de metabolização. O midazolam não, ele é mais rápido, tendo uma meia-vida aí de 1 hora ou no máximo 2 horas de metabolização. E o bom dos benzodiazepínicos, do midazolam, é que ele tem o flumazenil, que é o seu antagonista. E numa situação específica, você ainda pode antagonizar o seu efeito. Então, você pegou um gato bravo na rotina clínica, saudável, que precisa de uma manipulação mais invasiva. Na sua sedação, você poderia associar um opioide, vamos supor, uma metadona, associado a um Acepran para tranquilizar, diminuir a ansiedade e um midazolam para promover o relaxamento muscular, tá ok? Em pacientes convalescentes, estrelinha aí, pessoal, não pacientes saudáveis, pacientes convalescentes. Eu posso usar um tipo de sedação que é o opioide com o benzodiazepínico. Isso também foi descrito nesse trabalho pelo professor Paul Stigl. Por quê, gente? Porque o midazolam, de forma geral, ele não promove uma boa sedação. Mas um paciente crítico, ele já possui uma sedação patológica. Então, quando você usa ele, ele é um fármaco que promove alta estabilidade cardiovascular e associado ao opioide, que é sedativo, ele consegue ser
uma associação eficaz para um paciente idoso, um paciente em choque, um paciente que está com dispneia, uma angústia respiratória, um cardiopata, né? Enfim, tantas outras situações. Agora, se você usar essa associação, benzodiazepínico e opioide, num paciente saudável, vamos supor, um gato de 2 anos na rotina clínica que veio só para uma coleta de sangue. Se você usar essa associação, vai promover o efeito paradoxal. Em vez dele sedar, ele vai excitar. Então, gente, Acepram com opioide pode ser feito, tá? Acepram com opioide benzodiazepínico pode ser feito. Agora, opioide benzodiazepínico só pode ser feito em paciente convalescente. Essa associação em paciente saudável, em vez de sedar, vai excitar, ok? Fica a dica, então. E além disso, gente, o midazolam, que é aqui o fármaco em questão, também é altamente empregado na rotina clínica, usado em associação com a famosa ketamina, que seria a anestesia dissociativa. A gente vai falar dela depois. Nossa última classe de sedativos são os alfa-2 agonistas. Aqui sim, aqui eu estou falando de uma classe farmacológica que é altamente sedativa, promovendo sedação intensa, relaxamento muscular e analgesia visceral. Adjuvante, tá, gente? Não sozinha. Ela sozinha não é suficiente para promover uma analgesia, por exemplo, de uma castração, mas é uma analgesia adjuvante. Mas como efeito sedativo, eles são fármacos excepcionais, principalmente em felinos, ok? Mas, como nada é perfeito, eles têm alguns eventos adversos também, que seria o quê? O aumento da pressão arterial, ativando os baroreceptores carotídeos e aórticos, causando a diminuição da frequência cardíaca. Isso não é um problema quando você fala de pacientes saudáveis, pacientes rígidos, pacientes jovens. Agora, se você estiver lidando com um cardiopata, com um nefropata, com um paciente com uma alteração endócrina, esses fármacos podem, sim, não ser os de eleição, por conta da possibilidade dessas alterações hemodinâmicas. Mas eles, por si só, conseguem promover todos esses efeitos sedativos, relaxante muscular e analgésico. É um fármaco excepcional. Normalmente, inclusive, por conta deles promoverem um bom relaxamento muscular, não é comum eu associar a dexmedetomidina ao midazolam, porque o midazolam também tem um efeito de relaxante muscular. Eu normalmente associo a dexmedetomidina, que é um alfa-2, ou a xilazina, que é um alfa-2 agonista, a um opioide, como, por exemplo, a petidina, o butorfanol ou a metadona. Inclusive, isso faz com que tenha menos efeitos adversos. A literatura mostra pra gente que quando você associa um opioide ao alfa-2, você tem menos incidência de vômito, que é bem característico nesse fármaco. Tá? E também características sedativas equipotentes ao dobro da dose usando só o alfa-2. E por que isso é bom? Porque em vez de eu usar 10 microgramas de dexmedetomidina, causando uma bradicardia mais intensa, eu posso usar eventualmente 5 de dex associado a um opioide com menos bradicardia. Tá ok? Então, nesse vídeo aí, ó, o que você está vendo? Esse gatinho acabou de ser pré-medicado com a dexmedetomidina e vomitou. E depois, olha lá, ele ainda foi e defecou, tá? Isso são eventos que podem acontecer com o uso da dexmedetomidina, tá ok? Tá vendo? Ele tinha acabado aí de vomitar e depois, olha lá, ele saiu da caixa e foi defecar. Então, assim, não é para se assustar caso aconteça. Mas quando a gente associa com opioide, essa incidência diminui. E olha aí um gatinho totalmente sedado para um procedimento de ultrassonografia sobre o efeito da dexmedetomidina. Tá vendo? Ele é bravo, acabou de bufar, tá, gente? Mas ele permitiu todo o exame. O único fármaco que é capaz de fazer isso são os alfa-2, né? Uso isolado, único e exclusivamente o alfa-2. Para os outros fármacos fazerem isso, eles precisam estar sempre associados, né? A gente costuma dizer que só o alfa-2 é capaz de promover essa sedação usando mesmo que ele isoladamente. Mas ainda assim, na rotina clínica, a gente evita o uso dele isolado. A gente sempre associa com o opioide ou até mesmo com a anestesia dissociativa, que é a famosa ketamina. Então, quem é a ketamina, gente? É a principal classe, né, dos anestésicos dissociativos, que promove o quê? Uma dissociação do córtex, né,
e do sistema límbico. Então, esse paciente, ao mesmo tempo que ele vai ter ali uma estimulação do sistema nervoso central, ele também tem uma depressão do sistema nervoso central. É um fármaco único que consegue promover isso. Ele tem um efeito positivo hemodinâmico, que é o cronotropismo, né? Ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a pressão arterial, inclusive corroborando com o aumento do débito. Entretanto, em gatos cardiopatas, como por exemplo a cardiomiopatia hipertrófica, esse aumento da frequência não é bem-vindo, tá, gente? Porque os gatos cardiopatas, eles já tendem a fazer taquicardia. Então, se eu aumento muito essa frequência, eu acabo prejudicando o débito desse paciente. Por isso, a gente evita o uso da ketamina em pacientes cardiopatas. Então, olha lá o efeito. Ela deprime o sistema nervoso central a nível de córtex e estimula o sistema límbico, tá? Pode ser feito em várias vias, intramuscular, transmucosa, intravenoso, enfim, em várias vias de administração. Mas a principal característica da anestesia dissociativa é o quê, gente? Ela não tem a capacidade de perder os reflexos protetores. Então, esse paciente, mesmo sedado, ele continua com reflexo pupilar, corneal, laringotraqueal, que dificultaria, inclusive, o acesso de vias aéreas. A recuperação anestésica não é nada legal. Esse paciente pode ter eventos de alucinação, agitação, vocalização, que é característico da anestesia dissociativa. Para minimizar isso, a gente costuma associar a cetamina com o midazolam. Lembra que eu falei que o midazolam era muito usado com a cetamina? Por quê, gente? Porque a cetamina não é um bom fármaco para relaxar a musculatura. Ela não tem essa capacidade, ela causa essa dissociação sem causar relaxamento. Então, quando eu coloco associado ao midazolam, eu consigo conferir a ketamina uma sedação de melhor qualidade, tendo também o relaxamento muscular. E qual é a boa notícia? Em gatos irascíveis, né, eu posso usar a mão tanto da dexmedetomidina quanto da ketamina por via transmucosa. O que é isso? Precisa deglutir? Não, não é via oral. É via transmucosa. Eu simplesmente instilo esses fármacos na cavidade oral desse gato e ele tende o quê? A sedar. Ele absorve ali e seda de uma forma muito eficaz. Para isso, você precisa usar doses um pouco mais altas, como 20 microgramas por quilo, ou até mesmo, no caso da dexmedetomidina, 20 microgramas por quilo, ou de 7 a 10 miligramas quilo no caso da ketamina. Tá? Então, aí tem um vídeo ilustrativo mostrando um gatinho bem agressivo dentro da caixa de transporte, tá vendo? O que a gente faz? A gente puxa o fármaco numa seringa, coloca o próprio catéter, mas sem o mandril, tá, gente? Sem a parte da agulha, só a parte molinha, para aumentar como um extensor. Muita gente usa isso e joga na cavidade oral, tá vendo? Jogou, instilou, o gatinho deglutiu aquele fármaco e logo depois ele fica bem mais sedadinho. Vocês estão vendo aí um vídeo de um gato, a diferença de um gato com a ketamina e da dexmedetomidina. A ketamina, como eu falei, ela não tem relaxamento muscular. Então, o gato ele fica assim, ó, todo duro, rígido dentro da caixa e muitas vezes com muita secreção de cavidade oral. A dexmedetomidina, ela já não baba tanto e consegue promover uma sedação com relaxamento muscular. Então, assim, a qualidade sedativa da dex é melhor. Mas, numa situação onde você não tem a dex, você também pode usar a mão da ketamina com esse propósito. E, gente, para finalizar, nunca, em hipótese alguma, a gente vai usar a mão dessa técnica de anestesia na caixa com isoflurano. Tá? Isso já foi muito utilizado antigamente, quando não existia gabapentina, quando não existia dexmedetomidina transmucosa. Mas hoje em dia, gente, a gente tem muitas alternativas. Qual o problema de você fazer isso? Isso não é nada agradável. O gato libera um monte de catecolamina, ele vasodilata pela ação do anestésico inalatório, ele sai dessa caixa hipotenso. E fora que o efeito sedativo é muito curto por ser um anestésico volátil. Então, você arrisca a vida do paciente num processo desse e não é eficaz, né? Rapidamente esse paciente tende a acordar, tá? Então, não é que é proibido, tá? Vou reformular, não é proibido, mas a gente deve usar essa alternativa como a última das possibilidades, tá bom? Como diz aí mesmo esse guideline de anestesia em felinos, a gente deve evitar
a indução anestésica na caixa, porque é muito estressante e pode realmente ser mais perigoso para o nosso paciente. E nunca vamos esquecer, gente, como que eu faço para dar segurança para o meu ato sedativo? Para minha contenção química? Monitorar, né? Independente de como esteja o paciente após a sedação, monitore. Monitore frequência, monitore pressão arterial, monitore frequência respiratória. Tenha perto de você todos os acessos a fármacos e a estruturas de emergência, como um laringo, um tubo endotraqueal, o oxigênio, porque toda sedação requer risco. Então, é importante que você tenha toda uma estrutura necessária para dar segurança e conforto para o seu gato. Tá ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E eu prometi que eu ia mostrar para vocês qual é o nosso sorteio. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele é um aparelho portátil, falando de monitoração, ó, para você usar na sua rotina clínica hospitalar. Então, se você vai sedar seu gatinho, né? Você está com medo ali, como é que está a frequência cardíaca, como é que está a temperatura, enfim, a pressão arterial, você pode usar um monitor portátil, não precisa ser um monitor multiparamétrico, mas mesmo esses mais simples já ajudam muito na nossa rotina. Esse aqui, inclusive, vai ser sorteado, então se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui no link. E ele compõe a oximetria, a oscilométrica e a temperatura, ou seja, consegue ver a oximetria do paciente, o pulso, a pressão arterial e a temperatura. Não fica fora dessa, se inscreve no link e participa desse grande sorteio até o final dessa semana. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.